Você que está acostumado com as tecnologias de hoje, anos 2000, quer saber como que era a tecnologia lá nos anos 70, 80, assim como eu? Olha só o que nós encontramos aqui hoje com a professora Cirlei. Professora Cirlei, o que é isso? Bem, isso aqui se chama de mimeógrafo. Quando eu iniciei as minhas atividades no ano de 81, era a tecnologia do momento que a gente utilizava. Então, eu vou mostrar como funcionava. A gente recebia as matrizes, que é uma folha de cor roxa, e nessa cor roxa havia a folha branca. Então, se você tinha o interesse de escrever um texto ali, para ser mais prático, né, do que escrever no quadro, era mais demorado, tu colocava o texto e depois colocava aqui no mimeógrafo. E aí tinha uma caixinha ali no fundo que se colocava o álcool. Só que com o tempo isso não funcionou. Então a gente retirava a almofadinha, enchia ela de álcool, colocava aqui e pegava as folhas de ofício e passava a atividade. Era assim que funcionava. Hoje, quando a gente encontra as crianças daquela época, elas sempre comentam do cheirinho do álcool. As crianças auxiliavam. Elas pegavam a folha, batiam assim para que o álcool secasse. Então, como hoje a gente não tinha matriz, eu vou mostrar ali num caderno meu um texto que foi mimeografado. Esse texto usei no ano de 82, que o título é Bolhas. Primeiro a gente pegou sabão e as crianças fizeram bolhas, brincaram com bolhas. Depois então o texto e depois a criança tinha que fazer a historinha sobre as bolhas de sabão. Gente, vocês são da época da história da Mariana? Se você for ou não for, você não pode perder a entrevista do Conta Pra Nós com a professora Cirlei Littke. Espero você lá. Olá, sejam bem-vindos à Top TV SC. Eu sou a Nega Ramp e este é o programa Conta Pra Nós. No programa de hoje, nós vamos conhecer a história da professora Cirlei Littke. Cirlei, seja bem-vinda à Top TVC, o programa Conta Pra Nós. A gente gostaria de saber um pouco da sua história, da sua trajetória, quantos anos, quanto tempo, quanto você começou. Seja bem-vinda ao Conta Pra Nós. Obrigada, agradeço pelo convite, fiquei muito feliz em poder compartilhar esse conhecimento que a gente obteve durante a trajetória, né? Lecionei, trabalhei 32 anos, comecei com 18, me aposentei com 50 e nesse meio tempo parei de trabalhar meio ano. Depois eu conto por quê. Ah, né? Tem histórias no meio. Sim. Cirlei, você fez o magistério para ser e depois fez uma graduação no magistério, alguma coisa assim? Sim. Eu então concluí a 8ª série aqui na escola de Cunhaporã, a Patrício, e segundo grau, então magistério fiz em Maravilha, que meu pai então era professor. Então, isso vem de família. Uhum. Eu tinha também o meu tio Edio, que era professor, e faleceu muito precoce, com 28 anos, num acidente, né? Mas meu pai, então, era professor, e ele me matriculou, então, ali no Colégio de Maravilha, Nossa Senhora da Salete. E, então, eu gostei, né? Estudei lá, ampliei os conhecimentos, e
me formei no ano de 80 e no ano de 81 já comecei a trabalhar. Me formei com 17 anos, em janeiro completei 18 anos, e em março já comecei a trabalhar em escola multisseriada, na linha Itapé. A escola multisseriada é aquela que você coloca 2, 3 turmas na mesma... Na verdade, são 4 séries num turno só, de primeira a 4ª série. Olha Então só era um o desafio. grande desafio. Imagina, recém-formada e já encarar essa realidade. Então eu ia a pé da linha Glória até a linha Itapé, 5 quilômetros mais ou menos, né? Faça chuva, faça sol? Nem usava boné, a gente não se preocupava, né, com o sol, né? Sim. Mas saía em torno das 12 horas, chegava 15 para 1, começava a aula 1 hora, ia até às 5 e chegava quase 6 horas. No inverno já era escuro. Né? Mas assim, foi gratificante, trabalhando em 4 séries num turno só, em torno de... Tinha que dividir o quadro no meio? Sim, em torno de 20, 25 alunos tinha sempre mais ou menos, né? Olha! O que a gente tinha? Uma sala de aula, as carteiras, 2 quadros e vinha alguns livros didáticos, né? Pra gente trabalhar. Então, dividia o quadro ao meio, né? E dava o conteúdo para as 4 séries, né? E assim, quando fiz o magistério, a gente aprendeu algumas formas diferentes para não se tornar assim rotineiro, né? E cansativo, né? Então, por exemplo, eu posso mostrar a historinha ali que a gente aprendeu. Mas com certeza. No magistério, né? Tem a história da Florzinha Mariana. E a gente contava para todas as crianças essa história, e daí tu podia trabalhar esse mesmo conteúdo com todas as 4 séries, né? Então quando entrava esse conteúdo, as 4 turmas participavam. Mas cada um com seu nível, né? Primeira série, segunda já, né? Diferente, né? Mas o mesmo conteúdo em si, né? Olha que interessante. E vocês tinham que ser professoras, merendeiras, tinha que ser, na verdade, tudo que meio junto, não é? Sim. A gente dava educação física para os alunos, né? Então, no início, em 81, não tinha quadra de esportes. Depois, então, foram criadas várias quadras aqui no município, né? Acho que na época que seu pai era prefeito, Sim, né? Eu até tenho algumas fotos aqui que eu me emocionei até quando vi meu pai aqui nessas fotos, o seu pai. Meu pai era secretário da Educação, né? Da Educação, nossa. E ali, então, era a inauguração. Então, mas essa quadra não ficava ao lado da escola. Ela ficava uns 500 metros da escola, ali na igreja evangélica, né? Olha só, então, gente, 3 vezes por semana. No tempo. Sim. 3 vezes por semana a gente ia nessa quadra, então, fazer educação física. Daí já fazia o aquecimento na caminhada, né, da escola até Chegava lá já aquecido. Sim. Olha, eu lembro assim que a prioridade do pai era uma escola em cada comunidade, né? Ele prezava muito por isso. E ia visitar as escolas também, né? Fazia e daí também a merenda escolar vinha assim uma merenda, né, do estado, só que na maioria os alunos não gostavam dessa merenda. Né? Não, era aquele leite em pó ou o que era? Tinha umas misturas aí mas a gente preparava alguma coisa, né? E assim o clube de mães da comunidade também auxiliava. Às vezes vinham algumas mães preparar uma merenda diferenciada que era que as crianças gostavam, né? E daí, como a gente tinha as 4 séries, os alunos tinham que auxiliar. Então, a gente já no dia anterior dizia, amanhã são vocês 2, ou vocês 2, né? Que precisam fazer a merenda, né? Então, às vezes a gente tinha o temperinho na horta, às vezes a gente não tinha. Então, se não tinha, a gente já dizia, amanhã você traz o tempero, né?
Então, certo dia, então, o aluno esqueceu de trazer o tempero. E para não receber xingão da professora, né? Ele me confessou isso faz poucos dias. Né? Ai, olha só como é as coisas. Professora é eterna, né? Sempre aí, para não receber o xingão, ele me disse que ele foi lá fora, pegou grama Meu Deus. e colocou na sopa, né? Era o tempero verde, né? E ninguém reclamou. daí eu só perguntei para ele, quando ele me falou isso, você pelo menos lavou essa grama? Ele disse que sim, né? Lavou. É. Olha E assim só. também, na limpeza, né? A gente pegava alunos de cada série, né? Tinha as equipes, cada semana uma equipe era responsável na limpeza. Então, era esses recursos que a gente tinha, né? Se tu queria algo a mais, era a PP que tinha que providenciar. Por exemplo, então vamos falar do mimeógrafo. Foi a PP que comprou o mimeógrafo lá na escola de Itapé e eu acho que nas demais escolas, assim, na linha Glória, que eu lembro também ali, né? Então, o mimeógrafo auxiliou a gente, né? É porque era prático, né? Sim. A gente, assim, eu cuidava, assim, porque eu aprendi que a gente não deve dar o desenho pronto para a criança, né? Então, às vezes, até algumas pessoas podem ter usado, assim, aquela florzinha pronta, né, para o cartão, para o Dia das Mães. Eu cuidava isso, assim, que fosse da criatividade da própria criança, né? Mas, assim, como um auxílio, um texto, né? Diferente, como tinha 4 séries. Então, tinha muitos pontos positivos. Os maiores já ajudavam os menores. Na época, Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente fazia homenagem. No 7 de setembro, né, a gente fazia. E daí, isso agora se perdeu, né, nas comunidades, né? Então, uma pena, né? Isso é um ponto negativo, né? Então, basicamente isso, né? Então, ali eu trabalhei 4 anos. O meu irmão Ademir lecionou meio ano me substituindo quando eu iniciei os estudos em Ijuí. Eu comecei o curso de letras e depois também eu fiz o curso de pedagogia. Então, dos 2 cursos superiores, um eu tenho diploma e o outro não. De letras eu não tenho diploma, mas ele me ajudou. Engrandeceu. Né? Sim, aprendi muito, né? Me lembro, assim, da professora de literatura, assim, que a gente tinha que fazer análise dos textos, que a gente tem que desenvolver o senso crítico nos alunos, né? Não aceitar, porque às vezes tem um grupo de pessoas que quer manipular a maioria da população. E isso às vezes estava explícito nos textos didáticos que a gente trabalhava, Já né? naquela época. Então, até isso no magistério, a gente também já estudou sobre isso, né? Sim. Então, a gente analisava os textos, né? Para que a criança não aceite o que eles querem nos impor como verdade, às vezes, né? Tem que questionar também, né? E assim, de ir na sala de aula sempre com aquele brilho nos olhos, né? Porque se nós temos problema na educação, a gente deve lutar, né? Fazer greve, né? Deve lutar por seus direitos. Mas a criança, na verdade, não tem culpa. Então, eu vou trabalhar conforme meu salário. Não. Sim. Se eu escolhi essa profissão, Sim. eu devo dar conta do recado, senão procuro outra, né? Então, assim, eu procurava fazer isso. Trabalhar com os meus alunos com aquele brilho nos olhos todos os dias. Porque eu lembro de uma professora de literatura ali de Juí, né? Quando a gente estava analisando os textos literários, textos, poesia, as rimas, né? Muita coisa que tu pode explorar numa poesia. Daí ela dizia assim, gente, que coisa mais linda. Eu queria ser esposa, né? De um autor dessa poesia, né? Olha só. Então isso assim mexeu comigo, né? Então eu pensei, olha, eu gostei
dessa aula. Então, é assim que eu vou fazer Sim. com os meus alunos, né? Chegar alegre. E depois, então não concluí, porque daí saiu o concurso, e como eu tinha magistério, eu estava apta a trabalhar com séries iniciais. Se eu continuasse o curso de letras, eu teria que ser professora de português, né? Então tinha menos vagas. Sim. Primeira série sempre tinha mais vagas, e daí com o magistério eu consegui me efetivar, então não concluí o curso de letras. Então, assim, tinha uma polêmica que diziam que até 2010 todos os professores de primeira a quarta série teriam que fazer um curso superior, senão poderiam perder, né? Sim. Então, o governo do estado, na época, ofereceu um curso gratuito para alguns professores de Santa Catarina, né? Então, o governo do estado pagou os professores da UNOESC para ministrar essas aulas gratuitamente para nós, né? Olha que interessante. E aonde eram feitas? Era então assim, ó, o vestibular era em São Miguel do Oeste, aqui de Cunhaporã foi um ônibus cheio de professores, e de Cunhaporã somente eu consegui. E de Maravilha tinha 5, né? E esse curso, então, funcionou em Itapiranga, né? Eu, então, fiquei em 33º lugar, de 600 inscritos em todo o estado. Olha! Então, 50 alunos, né, conseguiram. Tinha professor de Xanxerê, de São Miguel do Oeste, né? Sim. De toda a região ali de Santa Catarina, alguns municípios, né? Mondaí, Caibi, né? E assim por diante, né? Então, assim, foi muito bom esse curso. Eu me lembro, o primeiro dia de aula, o professor de Sociologia, ele foi conosco, então, no ponto mais alto da cidade de Itapiranga. E daí, assim, ele fez com que a gente observasse, né, toda a cidade. Então, a gente conseguiu ter, assim, uma visão, onde fica aquela igreja aí, onde fica isso e aquilo, né? E daí, depois, quando nós retornamos para a sala de aula, né, aí ele pediu para a gente fazer um trabalho escrito. E o trabalho escrito era assim: o que a gente preferia ser? Uma águia ou uma galinha? Veja só, né? Eis a questão. Eis a questão. Então, eu não me lembro mais o que eu coloquei, mas eu sei que eu devo ser águia. Por quê? Porque a águia, quando ela quer a sua presa, né? Ela voa lá no alto e fica observando, até que ela acha a presa dela, ó. Vai lá e né? pega. E a galinha, ela tá lá no mundinho dela, né? Só aquele mundinho, ela não Olhando tem para baixo. uma visão ampla, né? Ainda ciscando para trás, né? Então, né, na verdade, a gente deve ser uma águia, e é isso que a gente tinha que ensinar depois para os seus alunos. Para os alunos não serem passivos, aceitarem o que alguns nos querem impor, né? Que tem que ter uma visão ampla de mundo. E por isso, então, todos os textos, né, devem ser analisados. E o professor tem que intermediar ali, né? Sim. Então, assim, vou só mostrar um texto aqui. Esse livro eu não usei, Caminho Suave, Branca Alves de Lima, mas era o que eu tinha em casa, né? Digamos assim, na alfabetização. Aqui tem o textozinho, a barriga. Eu vejo a barriga do bebê. É muito pobre isso, Sim. né? De repente, até uma criança poderia dizer, só a barriga, né? A pergunta que não é aquela só a barriga, professora. Então, assim, o professor deve ter conhecimento para ampliar, Sim. né? Isso aí. O que mais o bebê tem, né? Além da barriga, né? Até, de repente, ali onde você trabalha, de repente, alguma mãe de um aluno tem um bebê, vai fazer uma visita na escola, Sim. né? Ou na casa, né? Onde tem bebê, ou a mãe vem na escola, né? Sim.
o que tem cabelo, tem boca, olha quanta coisa, né? Tem que desenvolver, né, a visão deles, né? E a própria opinião, né? Porque você dá tudo mastigado, né? E simplesmente, olha, está aqui o texto, você não tem interpretação de texto, né? Vocês leem o texto aqui e daí não tem discussão daquele texto, interpretação daquele texto. Talvez hoje falte isso. Pois né, nas escolas. Porque assim, eu sei, algum tempo atrás, somente o professor falava, e a criança ouvia. Né? Então a visão que eu tive, que não deveria ser assim, né? Não deve ser assim. A gente deve levar em conta o conhecimento que o aluno já traz de casa. Né? Por isso que os livros didáticos às vezes são importantes interpretar, porque às vezes falavam dos Estados Unidos, do Rio de Janeiro, de prédio, de praia. Naquela época as crianças não tinha televisão. As crianças não sabiam o que era praia. Não que não fosse importante ensinar, mas começar da realidade. Qual é a realidade da criança do campo? Cachorro, gato, né? Galinha. E daí depois né? Claro. Ampliando o conhecimento, né? Mas eu não queria falar só que eu trabalhei no Itapé com multisseriada, né? Sim. Então, na Cristo Rei, eu também trabalhei. E lá eu trabalhei só meio ano. Era por causa de difícil acesso, né? Longe. Depois também trabalhei na linha São Domingos. E tu morava na linha Glória? Sim. Tá. Então, meu marido, quando eu trabalhava na linha Glória, meu marido me levava. Eu dava aula de tarde, né, de moto. Daí, ele já tinha que ir cedo para a lavoura, porque 4h30 ele já tinha que largar a lavoura para ir me buscar. Né? Então, foi sempre um difícil acesso. E depois, então, que eu também trabalhei com multisseriada, na linha Sertão, que eu substituí a professora Marlene 3 meses de licença prêmio dela. Ela veio lá em casa, né, pedir que eu fosse. Então, de manhã eu dava aula na São Domingos, levava um lanche, uma garrafinha de café, garrafinha térmica com café, aí comia aquilo, ia a pé da Escola São Domingos até lá em cima, no asfalto, na SEC, aí vinha o transporte escolar, aí eu ia até linha Salete, que daí ele pegava outra estrada para ir para Vera Cruz, né? Eu desembarcava na linha Salete, ia a pé até a Escola de Sertão, lecionava lá de tarde para as 4 séries. De noite, então, o ônibus passava lá. Daí eu ia até no Trevo, e do Trevo ia a pé, o Cláudio já vinha me buscar, né? Aí já estava em casa. No outro dia tudo de novo? Sim, tudo de novo. Tinha que, às vezes, levantar bem cedo, né? E levar o nenê lá na mãe. Daí de noite a gente não buscava porque era frio, daí de manhã cedo tirar da caminha quente, né? Olha só, olha quanto sacrifício era feito, né? Sim. Nesse tempo, vamos dizer assim, né? Que a gente fala como se fosse séculos atrás. Isso não faz tanto tempo assim, né? Sim. A gente fala que, nossa, quase que foi ontem. Daí assim que eu trabalhei os 4 anos na linha Itapé, até 84, então. Em 85, então, tinha um concurso, e daí eu fiz o concurso, eu passei, só que tinha algumas outras pessoas na minha frente, né? Sim. Então, alguém se efetivou na linha Itapé, e daí em 80, eu acho que era final de 84 que deu aquele vendaval em Maravilha. Sim. Aí 2 professoras irmãs, uma delas chegou a falecer, e uma ficou com problema, assim, na coluna e tal, né? Então, eu, em 85, fui trabalhar no Delnuba em Baldiceira. Daí, outro desafio. Daí, no Itapé, eu trabalhava 20 horas, 4 séries. Lá, 40 horas, primeirinha. Olha! 40 horas, né? Então, eu substituí essa professora durante um ano.
ela tinha problema de coluna por causa do vendaval. Aham. Ela às vezes tirava um atestado de 30 dias, depois um de 60. E assim foi o ano todo. E lá eles tinham um método de alfabetizar, como era a primeira série, que se chamava cartaz de experiência. Olha que interessante. Então, já assim, para não só o professor falar, envolver a criança. Então, o cartaz de experiência consistia no seguinte, né? Por exemplo, eu me lembro assim que a gente trabalhava a palavra laranja, daí tu levava a laranja dentro de uma caixinha e enrolava a caixinha, né? E passava de mão em mão e a criança tinha que adivinhar o que tinha ali dentro, né? Então depois tu fazia todo aquele suspense, né? Sim. E daí o que tinha ali? Uma laranja, né? Então você fazia o texto juntamente com os alunos. Sim. De que cor é a laranja? A laranja é amarela, né? Aham. Poderia ter alguém dizer assim, professora, também tem laranja verde, né? Mas ali no caso era uma amarela, né? Aham. O que a laranja tem? A laranja tem suco, né? Então a gente foi assim, junto com os alunos, criando o texto, né? Então depois tinha também da banana, daí tinha do gato, do cachorro, do macaco, né? Assim, eram diversas atividades, né? E daí, complementando isso, daí tinha o livrinho Barquinho Amarelo. Barquinho Amarelo. Eu acho que... E daí depois, em 86, daí eu trabalhei na linha Glória também com uma turma só. Por quê? Porque a professora Diva era 20 horas e o meu pai, eu acho que era 20 horas ali. E daí tinha muito aluno, né, para 40 horas. Daí surgiu 60 horas. Então eu lecionei para a primeirinha ali. E daí, como assim eu já tinha um pouco de conhecimento desse método, trabalhei com esse método ali também na escola, né? Então também me lembro um dia, daí também tinha sobre a vaca, né? Então eu combinei com uma senhora, a gente foi com os alunos lá na casa dela, ela deixou de tirar leite de manhã. Para deixar o bem. Ela tirou leite lá junto com todos os alunos, né? Olha só. Voltamos para a escola, cozinhamos aquele leite, tomamos aquele leite, fizemos o texto e quanta coisa ali então que, né, tu podia explorar. Sim. Matemática, ciências, né? 1 litro de leite custa tanto. Multiplicação ainda na primeirinha não, né? Sim. Mas, então, assim, tanta coisa, né, que tu... É só você ser criativa, criar, né? Porque, assim, quando a gente até fez o magistério, tinha alguns métodos, né? Sim. Mas eu acho, assim, que o método é você quem faz, né? Você vai vendo o interesse das crianças e né, vai criando e... Quando eu lecionei, então, aqui na Tiradentes também, né? Era mãe dos... Sim, meus filhos João foram Pedro. teus alunos do João Pedro. Então também a gente procurava criar os textos, né? Sabe que tem uma aula tua que eu jamais esqueci, que você fazia o aluno preparar a aula. Sim. Nossa, aquilo eu achei tão interessante, porque eles tinham que se preparar como se eles fossem professores, né? Então eu lembro assim que o João Pedro veio com aquele cabelinho todo arrumado e ele fez uma aula sobre o Minotauro. Sim, ele gostava dos dinossauros, Ele gostava né? dos dinossauros, assim, como é que a gente diz, lendários, né? Sim. E eu lembro, eu tenho essa aula filmada, Cirlei, tanto dele quanto do Marco. Ele, naquela cadeira, subiu na cadeira para escrever no quadro e tal, daí ele fez ainda um pergaminho lá que eles tinham que percorrer, sabe? Eu achei isso uma maneira incrível, né? Sim. Eu lembro que o João Pedro fez isso e o Marco Antônio... Também, né? O Marco Antônio, ele chegou, se colocou todo de jogador de futebol, pegou uma bola e disse, eu vou dar minha aula. Né? Então, assim, eles vivenciaram
sabe, essa criatividade de ser professor por um dia. Sim. Sabe? Eu achei Isso é importante, muito porque isso eu interessante. também aprendi, porque a gente estudou vários, que nem o Paulo Freire, né? Isso eu muito aprendi com o Paulo Freire, porque ele falou que a gente tem que levar em consideração a realidade e que a criança tem capacidade. Por que você vir com uma aula prontinha se você sabe que a criança tem capacidade, né? Então, eu procurei, eu penso assim que não fui perfeita, né? De repente poderia ter feito muitas coisas melhor, mas eu procurei fazer tínhamos o também que tinha. para o momento. Sim. Né? Que não tinha essa tecnologia que você tem hoje, né? Essa facilidade, né? Para você conseguir as coisas. Hoje está tudo, né? No toque do celular, da internet e Exato. né? Tá tudo muito mais moderno, né? Que é o mundo deles, né? Sim. Hoje fica até difícil você dizer assim, larguem os celulares. Né? O que eu penso que também isso atrapalha, né, Sirlei? Sim. Você está falando ali, tu está conversando comigo e eu tô ali, né? Então, eu já mandaria tirar uma folha e faria uma prova, né? Só para ver se estavam prestando atenção. Mas é um mundo muito interessante esse do magistério, de ser professor, é um mundo curioso, né? Quanto levar trabalhinho para casa para corrigir, cadernos? Por exemplo, assim, daí quando eu trabalhava na linha Itapé, eu tinha 5 cadernos que eu fazia o planejamento. Um caderno para cada série, né? Porque então no magistério a gente aprendeu a fazer o planejamento. Ali tinha que pôr data, objetivo, conteúdo, atividades e depois uma avaliação, né? Então eu fazia isso, né? E daí ainda um caderno para preparar as aulas de educação física, né? Então, assim, eu acho válido o planejamento. Depois, quando eu fiz a faculdade, a gente também aprendeu sobre o planejamento. Aqui eu tenho um livro que diz planejamento sim e não, né? Então, a conclusão que a gente chegou que precisa sim você fazer um planejamento. Você não pode chegar ali na sala de aula e não saber o que tu vai ensinar, né? A gente também fazia o plano de curso é para o ano inteiro, né? O que eu quero ensinar nesse bimestre, em todos eles, né? Então, mas assim, não que tem que ser uma coisa assim, que tem que ser. Por exemplo, se eu planejei minha aula para hoje, mas eu cheguei lá na escola e aconteceu uma novidade, alguma coisa diferente, né? Então, eu vou aproveitar aquela oportunidade, né? Então, esse planejamento que eu fiz em casa já, né, não vale mais. Sim. E daí eu tenho que saber intermediar ali, né? Ser criativa, né? Alguma coisa assim que acontece de supetão ali que tem que se virar, né? Tem que se virar. Né? Tem que se virar, tem que trabalhar com as ferramentas que tem. Sim. E sem contar que tinha que levar muita coisa para casa também, né? Sim. Então, a gente vinha para casa, ajudava ainda um pouco nos afazeres, né? Meu marido ali. E daí tu tinha que já preparar, cozinhar um feijão, né? Para o dia seguinte, né? Tudo e atender o filho, né? E daí depois preparar a aula. Até às 11 horas, por aí, né? Que eu, pelo menos, fazia isso. Eu me sentia mais segura. Né, eu tinha que ter minha aula pronta, né? Para não chegar ali e não saber o que fazer com os alunos, né? Exato. Então, não ser aquela aula vaga, né? Sim. E, assim, na escola Tiradentes, a gente fazia isso com todos os professores, esse plano de curso, para a gente trabalhar mais ou menos o mesmo conteúdo. Sim. Isso era muito importante, né? Trabalhar o mesmo conteúdo, cada um na sua série, avançando conforme precisava, né? Mas tinha todo esse planejamento, né? Sim. E você se aposentou sendo uma professora realizada? Assim, eu assim fiquei muito feliz com tudo que eu fiz, né? Mas assim, sempre tem alguma coisa que não está certa, né? Poderia ter feito isso, né? Sim, assim, por exemplo, a gente viu a educação nunca foi muito valorizada, né? E isso continua ainda, né?
Então, a gente continua lutando por um salário mais justo. Eu, por exemplo, eu agora há 11 anos sou aposentada, eu vou muito para Florianópolis, nas assembleias do Sinte, né? Porque os professores do estado de Santa Catarina receberam um duro golpe. A gente contribuiu quando estava nativa, Sim. né? E daí agora nós temos que contribuir novamente. Isso começou a acontecer no governo Moisés, né? Que ele criou essa lei que agora os professores têm que continuar aposentados. 14%. Nossa! Isso dá quase R$800 para mim, né? E por que tem que contribuir? Por causa dessa lei? Porque eles falaram assim que não dão conta. Por quê? Uma coisa complementa a outra, né? No estado de Santa Catarina tem muitos professores ACTs. Então o sindicato também está lutando para que saia mais concurso. Porque os ACTs, eles não pagam o IPREV, né? Sim. E os concursados, sim. Tá. Então, eles não contribuem. Não fecha a conta. Não fecha E a conta. se alguns governos mexeram nesse nosso dinheiro, vai se saber, nós não temos culpa disso, né? Sim. Dizem que não tem dinheiro, né? Para pagar. A conta não né? fecha. Então, assim, o Sinte está dando em cima, então agora vai sair o concurso, né? Vão efetivar mais professores no estado. E daí, assim, também... o nosso salário para quem tem curso superior está defasado. Né? Por exemplo, quem tem magistério recebe mais do que eu que tenho curso superior. Como fala isso? A descompactação da tabela salarial. Por isso, nós estamos lutando. Sim, então, nesse sentido, assim, o que eu fiz com os alunos poderia ter feito melhor. Eu estou muito feliz, né? Mas a nossa luta mesmo depois de aposentado ainda continua, né? Sim, ainda faz parte da classe de professores, Sim. Né? Não existe ex-professor, existe eterno professor, né? Sim, que esses dias daí quando fomos para Florianópolis, né, não é tão fácil a gente ir lá participar das assembleias, a gente viaja durante a noite toda, participa da assembleia, isso era tanta gente que tu ficou ali de pé, e tu não podia dar um passo para frente, né? Nem para trás. E de noite volta. De noite volta, né? Sim, daí quando você estava nativa, daí tu voltava e de manhã já tinha que lecionar, né? Então agora tu vai para casa e descansa, né? Exato. Mas tem tantos colegas que estão na luta, né? Sim, mas deveria ter mais, né? Que daí, assim, às vezes tem uma pressão que dá falta, desconta do salário. E como às vezes o professor precisa, tem conta a pagar, então eles acabam, né, não aderindo por medo. Sim. Né? Mas eu, assim, participei de muitas greves, né, ganhei falta e me aposentei no tempo certo e não tem, né? Missão cumprida. A lei federal te ampara, não tem, né? Missão cumprida. Missão cumprida. Cirlei, eu quero te agradecer de todo o coração que você veio aqui contar um pouco da sua trajetória, que eu sei que, né, você é uma excelente professora e tem uma história incrível, uma história de superação. Em nome da Top TV SC, eu quero lhe deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Certo, então, agradeço mais uma vez a oportunidade e espero ter contribuído de alguma forma. Nossa, contribuiu muito. É bom, recordar é viver, né? Sim. Então, assim, eu tenho certeza que muitos dos teus alunos hoje vão dizer, nossa, ele é minha professora. Quantos tem? Tanto é que agora um veio te falar que botou grama. Sim. Tempero. E pode ser que nem todos a gente tenha agradado. Pode até ser que alguém tem um pouco de receio da gente, né? Que de repente a gente agiu de alguma forma que na época a gente não sabia, né? Mas... Se for assim, a gente sempre está aberta a pedir desculpas também, né? Meu Deus! Gente, esse foi o Conta Pra Nós de hoje. Histórias de professoras, e são muitas.
e ficam na nossa memória para as nossas recordações e o crescimento pessoal que essas professoras tanto nos trazem. Vejo vocês no próximo programa. Fiquem com Deus. E aí, conta pra nós de que época que você é. Você lembra dessa tecnologia? Quero saber a sua história.